sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Para Não Largar Físio, onde tentamos misturar coisas sérias, engraçadas, boas histórias e uma pitada do nosso humor diferenciado dentro de 1 hora de gravação, né, Mari? É 1 hora, mas é fake news, porque a gente nunca consegue gravar em 1 hora, né? Mas vida que segue. Aqui, basicamente, o nosso propósito é inspirar vocês, fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia, a amarem um pouco mais a nossa profissão, assim como a gente, e não desistir de nós, não é mesmo, Amanda? É isso aí. Aí eu queria chamar a Ana. Ana, normalmente a gente cede o espaço para a pessoa se apresentar como achar que deve, né? Hoje o nosso papo vai ser um pouco sobre vivências no cuidado da saúde da mulher, mas eu queria que você se apresentasse quem é você como pessoa, além de fisioterapeuta. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou adorando aqui esse espaço de vocês. Meu nome é Ana Paula, todo é Ana Paula Cardoso Batista Paz Leme, mas é Ana mesmo que tem que me chamar, porque com esse nome enorme assim tem que ser Ana mesmo. Eu me apaixonei, sabia que queria área de saúde desde que eu estava na faculdade, que as minhas matérias preferidas eram química, biologia, um pouco de física, e o cuidar do outro sempre levou minha atenção. Apesar de que, na época que eu entrei na faculdade, o que eu escolhi a fisioterapia, eu não sabia nem do que se tratava, né? Só que hoje em dia, muita gente também não sabe do que se trata, mesmo depois de 100 anos, né? Quando escolhe. Então, aí eu fui meio que tateando, porque na universidade que eu escolhi, tinha apenas enfermagem e fisioterapia. E eu tinha tentado odonto em uma outra universidade, que é a UFBA. Então eu tentei, e a fisioterapia tinha acabado de recomeçar no Salvador, e aí eu me apaixonei. Né? Logo nos primeiros momentos, quando eu comecei a ter professores que eram fisioterapeutas, aí comecei a me empolgar e entender a profundidade do cuidado que a fisioterapia tem com o outro. E hoje já mudou muita coisa, hoje já é outro papo, outro babado. A pessoa cuida até do movimento do olho, que dirá, né, da ortopedia e neurologia, que era o que acontecia. A maioria das especialidades eram ligadas a essas maiores, né? Respiratória. Mas assim, quando chegou na disciplina de saúde da mulher, pronto. Aí eu sabia o que eu queria. Não teve para ninguém mais. Não teve para ninguém. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Você formou pela Baiana, foi isso? Pela Católica. Pela Católica. A Católica abriu e a Baiana também no mesmo período. Na verdade, o curso da Baiana foi o primeiro de todos, fechou por um tempo, e quando voltaram os dois juntos. Aí eu optei pela Católica. E aí foi a Católica que eu fiquei, me formei, fiz mestrado lá também. Sim. Né? Construí uma história na Católica. Mas aí você fez para vestibular para odontologia, para Nutri e para Físio? Para odonto na UFBA. Sim. E para fisioterapia na Católica. E o que foi que te fez escolher a fisioterapia? Eu fiz nutrição também no NEB. Você me lembrou agora da história também, né? Você sabia disso? Não. Te stalkeou, né? Eu fiz nutrição, passei. E como eu achava que era... Minha mãe é nutricionista e foi professora da UFBA a vida inteira, aposentou lá. Então eu achava que era a influência dela. Ó, que maluquice, eu podia ser fisioterapeuta e nutricionista hoje. Ó, que maravilha, super complementar, né? Sim. Aí eu não me matriculei. Na minha história com o NEB ia começar lá naquela época. Aí eu fiz Católica. E odonto só passei na primeira fase. A segunda eu não fui, então não era para ser dentista mesmo. Foi, a fisioterapeuta captou assim, não, você é minha. Me absorveu, exatamente isso. Odonto lhe perdeu, mas a gente lhe ganhou, né? E aqui a gente torce pela gente. Exato, gente, são mais a gente. Mas assim, nessa época, quando você teve o contato, né, com a saúde da mulher, o que é que te fez brilhar os olhos? O que é que, tipo assim, poxa, isso é que eu quero, essa área que eu quero, o que é que te fez trazer essa sensação? Inicialmente foi a saúde da mulher obstetrícia, porque minha professora de fisioterapia em saúde da mulher era vidrada em obstetrícia, foi uma das pioneiras em Salvador em relação à assistência à mulher gestante, ao parto, ao pós-parto.
E aí eu fiquei bem absorvida por aquilo ali. E naquela época, a gente não tinha as outras variantes dentro da saúde da mulher e saúde do homem também. A gente não tinha essas outras coisas. Era mais a Sim, obstetrícia ou câncer de mama, que era dermato e saúde da mulher, né? Sim. Era pouca coisa que se falava sobre incontinência urinária ainda. E quando a parte ginecológica chegou, aí tomou conta, né? Porque as mulheres começaram a se incentivar por um período a ter parto normal, a gente começou a desligar um pouquinho da saúde da mulher, mas está voltando com força a parte da Uhum. obstetrícia agora. Todo mundo querendo se sim. preparar para o parto normal, né? Para ter essa assistência. Então, começou em obstetrícia, mas aí eu fui enveredando. Logo depois eu saí da faculdade, eu fui trabalhar no Aristide Maltês. Então, lá Sim. eu ganhei uma afeição muito grande ao tema de oncologia e eu assistia muitas mulheres mastectomizadas, então Hum, fiquei bem ligada aí, fortaleceu bastante isso, e só depois que entrou a parte de urogineco. entendi. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Ana. Como é que você descreveria, assim, a sua especialidade, né? Atualmente o COFITO entende esse cuidado, né, a mulher enquanto fisioterapia em saúde da mulher. E eu queria que você dissesse qual é a tua percepção, né? Como é que você descreveria essa sua área de atuação? É uma área, mesmo sendo direcionada hoje ainda com esse título Saúde da Mulher, já é Sim, bem amplo. Porque só aqui Sim, nessa conversinha que a gente está tendo, eu já passei por várias coisas, né? É a obstetrícia, é a sim, preparação para o parto, hoje em dia a endometriose, que vem com as dores pélvicas sim, crônicas, né? Algumas coisas, algumas pessoas já falam em relação à preparação da pelve para a sexualidade, para a função sexual. Então, tem tanta coisa aqui dentro da saúde da mulher que, se não tivesse a saúde pélvica, que inclui o homem também, nem ia ficar pouco, ia ser muita coisa, né? A sim, saúde da criança, que tem a incontinência urinária também, que tem disfunções sim. coloproctológicas. Então, é uma variedade muito grande de coisas que a pessoa pode ir. Se ela quiser seguir essa área e ficar só trabalhando com prostatectomizado, só com saúde do homem, ela pode trabalhar, porque é uma diversidade muito grande. sim. Tem uma discussão, você comentou, né? Mais cedo a gente estava conversando sobre essa questão do CREFITO pensar, né, nessa divisão da saúde da mulher já para uma ser chamada como fisioterapia pélvica e tal. E eu já vi algumas discussões de algumas pessoas falando que concordando e outras discordando, né, dessa separação. Qual seria a sua opinião com relação a isso? Eu acho que a gente deve pensar no global. Se a gente pudesse ter, tanto que a gente agora, há pouco tempo, fez uma mudança na grade curricular da UNEB. Então Sim, a gente sim. a gente resolveu que o nome da disciplina seria Saúde da Mulher e Pélvica, porque aí a gente vai incluir a pelve masculina, feminina e tudo que engloba essa região de assoalho pélvico, de gravidez, de dores pélvicas e tudo mais. Então, se seguir por esse lado, pode ser essa a solução que o grafito cofito tem também para conseguir englobar e não dividir, para colocar a saúde da Sim. mulher e a saúde do homem, criar uma Sim. nova especialidade, mas assim, remodelar como a gente fez na UNEB. Acho que é o caminho. Mas saúde da mulher sempre foi assim o seu foco, você entrou em fisioterapia, falou assim, olha, dessas áreas. Se bem que você comentou aqui com a gente, né, que normalmente você entra meio perdido. Isso eu acredito que isso é bem comum. A grande maioria das pessoas que conhecem a fisioterapia tendem a conhecer agora, pós-Covid, a fisioterapia respiratória, né, e intensiva. Mas a grande maioria conhecia a fisioterapia mais da parte traumato-ortopédica. Não imagina aí que a gente tem 16 especialidades nesse bolo todo. E é muito desse papel nosso aqui esse ano trazer essas especialidades para que o pessoal vá conhecendo. Mas quando você entrou em fisioterapia, tinha uma área que te brilhava os olhos, e aí quando você foi para a matéria de saúde da mulher, você percebeu que talvez não? Ou você entrou perdida, sabe? Entrei de gaiato no navio e vou descobrir Primeiro, aqui. primeiro de tudo, um recadinho para quem está perdido. Se acalme, porque daqui a Sim, pouco você vai encontrar É. a sua área. Vai encontrar. E quiçá que você não vai encontrar algumas áreas que te deixam os olhos brilharem, porque não precisa precisa sair especialista da faculdade. Para sim, que Uhum. isso? Se o mercado de trabalho vai te trazer oportunidades, como é que você vai sair já especialista de cara, né? Então, o ideal, existem residências multiprofissionais. Para que a gente ter sim, essa agonia de escolher agora o que a gente quer? Então,
bora experimentar tudo. Primeiro recadinho é esse. Segundo, cheguei dando, igual dando cego de tiroteio, né? Cego de tiroteio, né? Que se sai atirando pra lá. Eu não sabia nem o que era fisioterapia, imagine. Então, quando eu comecei a conhecer, eu tive a oportunidade cedo, assim, no segundo, terceiro semestre, de já ter contato com os fisioterapeutas que iam dar aula pra gente, que hoje isso é cada vez mais comum, né? O professor de fisioterapia dá aula em anatomia. Então, você já vai dando aquela cara de biomecânica, onde tem anatomia, já dando a cara do movimento dentro, né? Então, eles tentavam fazer isso também, porque eram professores novos, na verdade, eram jovens que estavam entrando na fisioterapia e que tinham se formado há pouco tempo. Então, tinha essa dinâmica mesmo no curso que eu estava levando. Então, e cada vez que eu passava por uma área, eu tentava tirar o melhor dela. E talvez seja essa uma boa dica, de você tentar olhar o que o cuidar naquela área me chama atenção. Será que se eu tivesse agora fazendo um estágio, dando sobre meus cuidados, um paciente com aquele perfil, como é que eu me daria? Então você começa a tentar pensar na avaliação, é outra coisa que cada vez fica mais cedo na grade curricular, semiologia, avaliação, processos de avaliação cada vez mais, né, minuciosos. Então eu acho que essa é uma dica. Eu tentei fazer isso, como eu não sabia o que era, eu tentei experimentando as coisas. Mas a primeira coisa que a gente experimenta acaba sendo os convencionais, né? Como vocês falaram, respiratória, ortopedia. Então, respiratória, eu já disse que não queria, da hora que eu vi, eu já não me afeiçoei, já comecei a ficar nervosa só de pensar nessa assistência respiratória. Mas a ortopedia me encantou. Então, eu fiquei muito tempo achando que eu iria seguir a área de ortopedia. E trabalhei com isso, mesmo gostando de toda mulher, eu tive que trabalhar com ortopedia, porque foi a oportunidade que me apareceu, né? Então, é isso que a gente tem que pensar quando a gente é estudante, está na universidade, a gente precisa aproveitar todas as oportunidades, tanto das especialidades como das oportunidades que a universidade oferece, como extensão, pesquisa, iniciação científica, mesmo porque lá no finalzinho vão perguntar para a gente, você fez o que mesmo? E as suas ACC, como é que foi? Como que 210 horas de quê mesmo, menina? Né? Então, a gente tem que pensar nisso tudo, e é uma forma de experimentar. Então, você vai experimentando as coisas, passando por pacientes antes do estágio. Então, tudo isso são dicas valiosas para que a pessoa possa ir trilhando aí os caminhos e descobrindo quais são as áreas que você gostaria de estar. E não ficar focado numa só, porque nem todo mundo consegue a oportunidade de cara quando sai, né? 2 recados aí. Primeiro, que a gente tem que se formar generalista. Generalista. Então, por mais que você já entre na faculdade com uma área específica que você ame, a gente tem que se formar generalista. E 2, quando a gente se formar, a gente vai receber o emprego, a gente vai aceitar o emprego o primeiro que vier, né? Que a gente não tem aquele poder de barganha, aquele, né? Então vai que, sei lá, odeio pediatria, aí o primeiro emprego que você tem é pediatria, olha só, aí você não se esforçou, né, na matéria, não tá tendo como, né, vamos aí se esforçar em tudo que é para o emprego que surgir, quando a gente se formar, a gente conseguir pegar. Perfeito. Sem contar num outro aspecto, né, Mari, isso é muito legal. Mas, para mim, uma das coisas que contam também é se um paciente vier para mim de ortopedia e tô lá atendendo a ortopedia e o paciente me relatar alguma disfunção do ponto de vista uroginecológico, e aí eu faço o quê? Então, assim, eu preciso saber o mínimo para entender qual é a queixa do paciente, né? E por mais que não seja a minha área, eu conhecer o básico para pelo menos poder encaminhar da melhor forma. Então, você se formar generalista, apesar de que hoje em dia, né, fala-se muito da hiperespecialização, e eu acho que a gente já até comentou sobre isso aqui, não foi, Mari? Não tenho certeza. Do conhecimento inteiro, você precisa ter um conhecimento, não é necessariamente extremamente superficial, mas pelo menos você é fisioterapeuta, você passou por todas as áreas, você precisa ter um conhecimento básico, mas é um básico que te baseie a tomar decisões, e ter, obviamente, um conhecimento mais profundo, né, que é a parte ali vertical do T, na sua área de interesse. Mas se formar generalista é de extrema importância, e pouca gente fala sobre isso hoje em dia, né? Inclusive, Ana, na sua prática assim, clínica, até dentro da saúde da mulher, você percebe bastante essa integração, entre aspas, né, dessas várias áreas? Como é que é para ti na prática isso? Eu já ia falar sobre isso mesmo, quando a Amanda comentou dessa questão de ser generalista, porque você pode não só orientar,
que a orientação em saúde Sim. é fisioterapia, né? A gente, Sim. inclusive, as pessoas demoraram para perceber isso, né? Que você precisa também orientar de forma global, porque a economia é importante em todas as áreas, porque a orientação em saúde e terapia comportamental, mudança de estilo de vida é importante em todas as áreas da fisioterapia, desde quem faz cirurgia até quem vai tratando convencional, né? Então você precisa pensar nesses detalhes. E se a queixa vier, como a Amanda falou, você vai perceber se você pode ajudar de uma forma mais técnica. Dentro daquela sua terapia, vou dar um exemplo, como Marília pediu, você tem ali uma pessoa que se eu não fosse da área de fisioterapia pélvica, né? Eu fosse de respiratória, eu estou tratando um DPOC. E ele tem uma idade, ou ela tem uma idade onde o assoalho pélvico já tem uma fragilidade, fez uma cirurgia anterior e começou a perceber que ao tossir está perdendo xixi. Então, como é que você vai tapar os seus olhos e ouvidos para essa queixa dessa pessoa? Ou você vai encaminhar, como a Amanda comentou, que é o mais comum, né? Pelo menos isso a gente tem que fazer pelo paciente. Sim. Mas a gente pode orientar em saúde e até tentar resolver o problema de forma pontual, porque às vezes é um paciente jovem que sabe contrair o assoalho pélvico, que se você te der dicas de como isso é valioso, Sim, sim. antes de iniciar a tosse, a pessoa já vai diminuir as perdas ou não vai ter perda alguma, só com a orientação que você deu, né? Se ela realmente não melhorar, então você vai encaminhar para um especialista, ou você mesmo vai tratá-lo, ou você vai direcionar, já que se você tiver duas meninas dos olhos respiratórios e saúde da mulher, você vai mandar ver ali nas duas coisas, né? Sim, é importante, sim. é importante mesmo. Voltando um pouquinho mais agora para saúde da mulher em específico, queria te perguntar sobre uma coisa que, assim, para o estudante, e aí quanto mais imatura a gente entra na universidade, mais isso acaba se tornando, digamos assim, um pouco mais problemático no sentido de presente. Para o estudante, quando chega na disciplina de saúde da mulher, a gente já fica, meu Deus, vou olhar periquitos, vou olhar partes íntimas. Oh, meu Deus, como fazer isso? Meu Deus, como Quando a gente começa a falar sobre isso, né, Marília, lá na sala de aula. Sim, aí já fica, meu Deus, mas o que é que eu vou fazer? O paciente vai ficar envergonhado, que não sei o que, não sei o que. E aí, assim, pro estudante, o primeiro contato é sempre um pouquinho mais... Traumático, às vezes. um pouquinho e tal. E aí eu queria saber pra ti, como foi essa experiência em geral, falar um pouquinho sobre essa temática e como foi o seu primeiro atendimento na área da saúde pélvica. Sim. Eu, infelizmente, naquela época, não tive essa oportunidade que hoje a gente tem. Como ficou muito direcionado para a parte obstétrica, por causa até da bagagem da minha professora, e que foi depois futura orientadora, meu TCC foi na área de obstetrícia também. E a gente tinha um foco de estágio diferente, a gente não tinha uma clínica escola ainda, nós éramos a primeira turma de fisioterapia depois do curso reaberto. Então, a primeira turma sempre... sofre. Sabe, que sempre, às vezes nem é só a primeira turma, as primeiras turmas daquela universidade vão penar, vão ter que pedir oportunidade em um outro local para fazer estágio, às vezes naquele semestre não vai ter aquele estágio porque teve algum problema técnico. Então a gente teve estágio em obstetrícia, que era num hospital público, que a gente assistia o parto, o pré-parto, o parto e o pós-parto. Não tinha a parte de preparar para o parto. Ela não estava grávida, ela estava parturiente ou puérpera. Eram as duas coisas que a gente atendia. E a outra parte do estágio foi no Aristide Maltês, para trabalhar as mastectomizadas. Por isso que eu acabei sendo absorvida, porque eu fiz o curso de extensão logo quando eu formei, e nos primeiros 3 meses do curso de extensão, antes de terminar o curso, já tinha vaga para mim, graças a Deus. Eu comecei a trabalhar lá. Isso acontece hoje ainda, né? Porque esse curso de extensão não existe lá no Aristide Maltês. Então, eu não tive essa oportunidade da nudez nesse sentido do consultório. Mas mulher só pare como nua, né? Pelo menos a parte de baixo para cima. Então, dali do umbigo para baixo, ela fica descoberta. A gente assistia o parto. Então, aquela primeira experiência, logo no início, é traumatizante. A gente fica, mas como a gente
acompanha ela. No pré-parto, que ela fica ali ainda sentindo as contrações, respirando, então a nudez vem vindo devagarzinho. Quando o médico chega para fazer o toque, aí ele descobre, você está do lado, você já fica de olho, né, de como é o aspecto, que tem sangue, que não tem, como é que fica as faces da mulher quando ela é observada pela equipe. Mas é sempre uma expectativa que a gente tem. E os alunos passam isso para mim, né? Porque eles ficam pensando já na disciplina como é que vai ser isso. E eu tento suavizar com a minha experiência, né? Porque, com a minha experiência da época e com a experiência minha como supervisora de uma vida inteira, porque eu estou ali, eu tenho, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de estar como professora e eu mesma ser a supervisora na área. Então, isso deixa os meninos mais à vontade, mais tranquilos, e me dão esse relato no final do estágio. Cria-se uma relação, né? É muito melhor, né? Porque você vem para a disciplina no 6º semestre, depois tem uma pausa, depois a gente se vê de novo no 8º, quando já vai ter o estágio. Então, tem em que mão segurar, lembrar, rever os vídeos didáticos, conversar um pouquinho antes do atendimento, quando posso estar junto com eles. Então, eu tento quebrar esse gelo que eu senti na época que eu fui conduzida. E minha orientadora e minha professora também fez a mesma coisa comigo, ela estava presente ali nessa passagem. Então, eu acho super importante que isso aconteça, porque senão é traumatizante mesmo, né? A pessoa fica assim. Teve um... Mas é porque... Conte, Mari, sua experiência. Que eu tive uma experiência... Quando eu peguei a saúde da mulher, né? Ou a fisioterapia pélvica na UNEB, na verdade. Foi EAD, né? Aí, infelizmente... Foi só a última aula que a gente teve presencial e eu fiquei muito triste porque a aula de Ana Paula é maravilhosa. Assim, no presencial é outra coisa. Não me lembrava disso, Marília, que tinha sido essa experiência aí traumática. Infelizmente. Foi importante, né, para abrir para outras coisas. Você sabe que depois daquilo, o teleatendimento, o CREFITO permitiu que a gente fizesse alguns acompanhamentos específicos. Então, aquela passagem foi importante para a gente também. Mas era melhor, não vamos ver, né? Né? Era melhor ali o presencial, aquela coisa toda, mas enfim. Só que aí depois eu fui fazer um IC na área de educação e saúde, mas voltada também para estética íntima. Porque no meu IC eu acabei abordando sobre justamente essa variedade anatômica mesmo que a gente tem das nossas genitálias. E que, de certa forma, infelizmente, até nisso, a gente tem um padrão estético estabelecido aí culturalmente, mediaticamente falando, né? E aí eu tive a oportunidade nesse C de atuar dentro do IPL e ajudando em uma pesquisa também de estética íntima. Então eu ficava na parte de anamnese, eu fazia a verificação se a paciente tinha flacidez tissular ou hipercromia na região de pequenos e grandes lábios. O primeiro dia... Por fora eu estava plena, por dentro eu estava, meu Deus. Porque você fica com medo de constranger a pessoa, porque você não sabe o quão tímida é a pessoa e o quão, né, incômodo está sendo o seu toque. Aí você quer fazer logo rápido, aquela coisa toda, pra pessoa já se vestir logo, já ficar tranquila. E assim, o primeiro é traumático, mas ao longo do tempo a gente vai entendendo que, principalmente pra gente, fisioterapeuta, é uma estrutura anatômica como qualquer outra. Óbvio que tem os seus significados, né, Ana, dentro da cultura, mas é uma estrutura anatômica, né? Exato. O problema é educacional mesmo. A gente é que tem esses tabus, esses traumas que a gente traz desde a época que a gente estava lá sendo educada, mal educada ou educada sexualmente, sei lá o que a gente foi, né? Cada um com o seu período, com a educação que teve dentro de casa, cada um mais aberto, outro menos. Independente da época que a gente está vivendo, porque hoje, na contemporaneidade, a gente ainda tem muito tabu e as pessoas, os pais, tem muitos pais que não conseguem, tem uma barreira da educação, que não conseguem chegar nos filhos para conversar sobre isso, ainda mais meninas, né? Sim. Então, a gente vem com esses grilos todos na cuca, essas coisas, esses problemas todos na cabeça, e se a gente não consegue minimizar com o papo ali dentro da disciplina, que é só teórica, e ainda vem essa barreira aí do problema que o estágio no período foi à distância, foi uma coisa que não teve anamnese, não teve semifício, não teve toque, não teve a anamnese presencial, né? Então, isso dificulta bastante. Então, a gente tem que... Você foi felizada e você foi atrás disso aí também, né? Sim. Fez a oportunidade acontecer e foi para o PL, que hoje em dia traz coisas belíssimas, várias oportunidades, né? Cada vez os meninos chegam mais cedo a terem esse contato antes do estágio mesmo, por causa do PL.
que está trazendo a pesquisa e vocês ficam envolvidos nessa, cada um fica numa parte lá e faz essa investigação, essa anamnese, nesse contato com o paciente, cada vez mais cedo, cada vez melhor. Quanto mais cedo você tiver, melhor. Inclusive, Jane brilhou lá, que ela fez a disciplina contigo, né? Percebeu que tinha essa paixão por saúde da mulher, aí teve essa oportunidade de ir pro IPL, se encontrou lá, tá ali até hoje, fazendo Quem sucesso. é? Jaine? Isso, Jaine. Jaine, a doutora, chama de doutora Jaine. É, doutora Jaine, né? E no estágio ela foi, minha filha, maravilhosa. Pense aí. Super elogiada nos outros estágios, mas de Uro brilhou total, ficava no consultório lá toda se sentindo o máximo, e ela é o máximo, né? Sim, com certeza. A sua idade. Exatamente, aí a gente vai se encontrando, então às vezes a oportunidade acontece assim, você vem num estágio, numa oportunidade de visita técnica, e qualquer coisa que você possa aproveitar ali dentro do meio, quanto mais cedo melhor, você descobre a área da sua vida, e a anamnese vai tirando, vai moldando o seu formato, você chegar à conduta, quebrar o gelo com o paciente, vai aprendendo fazendo, né? A gente vai tirando exatamente. Agora eu acho interessante porque eu passei recentemente pelo rodízio de urogineco, né? E não tive essa oportunidade, isso foi muito mais por mim, porque essa não é uma das áreas às quais eu tenho não é que teria um apreço, porque eu considero a saúde uroginecológica extremamente importante. Sim. A fisioterapia em saúde da mulher vem não só quebrando tabus, né? Vem também trazendo essa parte do autoconhecimento da mulher, de buscar melhorar nas suas demandas. Atua hoje em dia em muitas disfunções sexuais que antes eram extremamente tabu assim na sociedade. Então é uma área de extrema importância, mas não é a área que brilha meus olhos, né? Então não precisa se justificar. Já entendi. Já entendeu? Não vai bater em você, fique tranquila. Mas aí uma coisa que eu percebi, pelo menos para mim, é que justamente na hora da anamnese, pra gente, enquanto estudante, é realmente, eu não diria que traumático, mas é uma coisa nova, né? Você abordar a pessoa com perguntas extremamente íntimas. Então, assim, a gente, enquanto estudante, não se sente necessariamente enquanto profissional ainda, né? Uma coisa é aquele paciente, aquele cliente, enfim, tá te olhando enquanto profissional. Contratei teu serviço para isso. Eu contratei para que você fosse minha fisioterapeuta pélvica. Outra coisa é você tá ali no rodízio, a pessoa, normalmente, né, a gente que é de universidade pública, dentro de um contexto de atendimento, dentro do Sistema Único de Saúde, que já tem suas 300 problemáticas. Então, assim, para mim foi muito difícil as avaliações, né? As perguntas, assim, extremamente íntimas que você tem que fazer. E não só da questão sexual, né? Da vida sexual da pessoa e de tudo que envolve esse lugar, mas também perguntas, assim, vinculadas ao trabalho, por exemplo, que é uma coisa que eu passei a enxergar depois que eu falei, nossa, passou pacientes por mim que tiveram uma vida de trabalho muito sofrida, né? Que pegaram muito peso durante a sua vida inteira, enfim, que trabalharam de uma forma muito desgastante e aí no final surge aí uma incontinência urinária ou incontinência fecal. Então, assim, para mim foi mais difícil essa parte, não a parte física propriamente dita, porque pra mim, essa sempre foi a parte mais fácil da fisioterapia. Falar assim, não, deixa eu ver seu braço, não, toma aqui, deixa eu ver sua perna, não, toma aqui. Eu sempre fui muito Você chegou a vivenciar o exame físico também? Eu presenciei, não cheguei a fazer, mas eu acompanhei uma reavaliação e uma avaliação. Mas essa parte física, eu entendo que para a maioria dos meus colegas foi uma parte, assim, bem traumática, né? E aí a gente conversava depois sobre, a gente falava, nossa, é realmente muito legal, é um mundo, assim, a ser descoberto, é uma novidade absurda a ser descoberta. É uma pena, a gente também teve saúde urogineco online, o que foi, assim, uma perda que eu senti durante o meu rodízio. Mas, como você mesma disse, Ana, trouxeram outras oportunidades, né? Eu acho que a pandemia, esse ambiente virtual que a gente está aqui hoje em dia, né? Acho que se fortaleceu muito por conta da pandemia. Mari trouxe a experiência dela sobre estética íntima, né? Que ela participou do IPL e aí
pensando aqui e trazendo dados, aqui no Brasil a gente faz muita cirurgia plástica, somos reconhecidos internacionalmente por conta disso, né? Inclusive cirurgias íntimas, né? E aí, nesse contexto, trazendo esse padrão, né, que Mari bem trouxe aqui pra gente, de beleza genital, eu queria entender, dentro da sua área de atuação, né, existem muitas queixas femininas sobre essa parte estética mesmo da genitália? A gente, lá dentro do ambulatório que eu assisto, a gente não tem essa assistência ainda, né? Porque a gente não tem essa parceria, mas parece que breve teremos, porque a professora Karina, que é fisioterapeuta dermatofuncional e é do IPL, tem feito algumas abordagens anatômicas que ela está querendo aos pouquinhos, eu acredito, se não trazer para dentro da UNEB a parceria do IPL. Ela já está com um projeto nesse sentido. Então, daqui a pouco teremos também essa experiência, né? Quem sabe no estágio até. Mas a gente nota no discurso das mulheres, quando a gente vai fazer a avaliação física, quando a gente pergunta, quando a gente explica que o exame físico é invasivo, que a gente vai examinar a genitália externa, que a gente vai fazer toque na interna, aí algumas perguntam como é que devem vir, se deve se depilar totalmente, se deve ficar com algum pelo, se não, eu explico, a senhora vai vir da forma que eu seria para o ginecologista. Como é que a senhora usa? A senhora corta, a senhora raspa, a senhora tira, preserva os pelos, o que a senhora faz? Só a região que a gente quer que esteja totalmente sem pelos é a região do introito vaginal, a abertura onde a gente precisa visualizar para afastar ISTs, a gente precisa verificar se existe ou não atividade de corrimento vaginal, se tem alguma hiperemia que justifique uma inflamação, um corrimento para que a gente possa até afastar a possibilidade de fisioterapia atualmente, voltar para o médico e retornar para a gente, né? E aí, elas às vezes tocam nesse assunto. Vai olhar para minha perseguida, vai falar os nomes. Os nomes pejorativos, né? Os outros nomes mais feios do que perseguida mesmo, falam, e vai falar, e vai olhar, horrorosa, é linguaruda, é não sei o quê, né? Porque às vezes os pequenos lábios ultrapassam os grandes lábios. Então, elas já começam a entrar, às vezes, nessa celeuma aí da insatisfação ou da satisfação, ou é muito gordinha, ou o capo de fusca, não sei o quê, sempre falam alguma coisa sobre isso. Então, ou na hora da preparação, ou na hora do exame, muitas falam sobre essa insatisfação. Aí a gente não aborda profissionalmente, porque a gente não tem o que oferecer, mas quando a gente pode, a gente caminha para o IPL, porque há sempre pesquisas a esse respeito, seja para diminuir o tamanho do monte de Vênus, seja para aumentar, melhorar o tônus da pele, da região da genitália externa, seja para melhorar melhorar a coloração, porque tem um método de depilação, né? Ou até a roupa apertada, vai fazendo uma abrasão e aumentando a intensidade da coloração da pele diferente do restante da genitália. Então, muitas pessoas têm esse interesse e querem, e a gente encaminha para as pesquisas que estão acontecendo. Então, a gente tem alguns professores do IPL, profissionais do IPL que trabalham lá. Priscila Godoy, Ana Karina, então elas sempre estão falando das pesquisas, e também as meninas que estão lá, como Jaine, sempre dizendo com as pesquisas atuais, então a gente vai sempre encaminhando para lá. Sim, doutora Tâmara, que não sei se quando esse episódio for ao ar ainda vai estar rolando a pesquisa, né? Mas tem a pesquisa de estética íntima justamente para essa questão da flacidez tisular nos pequenos e grandes lábios e a gordura no monte do Vênus. E aí também a gente faz um mapeamento, né, se tem a hipercromia, porque tem uma das técnicas que pode trazer esse clareamento justamente da pele, né? Então a gente acabava investigando também, eu falando como se ainda estivesse lá, né? Mas enfim. Mas isso é uma coisa isso é muito pouco falado, extremamente importante, porque pelo menos dentro do contexto, né, que eu vi na pesquisa, eram coisas que, assim, gente, definitivamente traz um impacto para a vida do ser humano. E não são cirúrgicos, né? Que é melhor. Não precisa ninguém fazer anestesia nenhuma, ficar com resguardo nenhum. É um negócio super diferenciado. Sim, porque foi até uma das questões que eu encontrei, né, quando eu estava pesquisando para fazer o IC, que muitas das cirurgias estéticas, cirurgias íntimas estéticas, hoje a gente não tem a comprovação de que se de fato elas não são prejudiciais a longo prazo para aquela mulher.
Então, muitas vezes construções e coisas estéticas e reconstruções anatômicas, às vezes traz mais problema do que qualquer outra coisa. Então, não é aquele negócio ainda 100%. Mas, Porque qualquer incisão cirúrgica, já que a gente está tocando nesse assunto, sim, ela está suscetível a descência de sutura, infecção, aderências, queloide, hipertrofia da sim, cicatriz, um monte de coisas que o fisioterapeuta também ajuda a conduzir, a melhorar, mas é uma loteria. Tem gente é, que tem tendência a, aí vai fazer uma cicatriz sim. para colocar outra, vai trazer uma satisfação para piorar a situação, né? Uhum. Então a gente tem que pensar muito Sem bem e contar, trazer. Ah, sim. sem contar que é uma área extremamente nervada, né? Então, assim, Muito. ainda tem esse adendo aí. Às vezes, querendo melhorar a estética, você perde em função. Então, é importante ter essas considerações na hora de pensar ou não Claro. fazer um É uma procedimento vantagem também, estético. isso aí que você tocou agora, é uma Sim. vantagem da fisioterapia em relação às cirurgias, Sim. porque a gente vão surgindo as novas técnicas, né? E, por exemplo, o microagulhamento, que Uhum. era feito já para a pele do rosto, para outras peles do corpo, Sim. as pessoas referem que dói menos na genitália do que no rosto ou que outro lugar. Então é um lugar bem enervado, mas que algumas técnicas é suave, diferente de uma cicatriz que você pode incisionar terminações nervosas sensitivas e demorar para a sensibilidade voltar, ou você Sim. não ficar igual a antes. Então é um perigo muito grande, né? Uhum. Um risco que se corre. Por isso, alternativas conservadoras são melhores, né? A fisioterapia às vezes é melhor, eu não queria dizer nada não, gente, mas fica aí o Eu acho recado. assim, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes é melhor. Pois é, né? Fica aí o recado. Mas nesse contexto, né, principalmente de saúde da mulher, a gente tem. A gente acaba lidando com muitas pessoas que estão, às vezes, em uma fragilidade que não necessariamente é percebida, né? E a gente, enquanto estudante, nem sempre a gente tem esse tato para poder identificar se aquele indivíduo é mais frágil, qual é a conduta melhor a ser estabelecida. E aí eu queria perguntar para ti, Ana, qual seria a dica assim de como que o estudante precisa se portar nesses rodízios e atendimentos na área da saúde pélvica, da saúde da mulher, e quais dicas assim você teria para esses indivíduos, coisas que são importantes ele levar em consideração no primeiro atendimento e no dia a dia dele dentro dessa área. Sim, independente de onde a gente estiver, tem uma coisa que lá vai ser muito, muito valorizado, que é o respeito à diversidade. É uma coisa que a gente tem que, na hora, seja qual for o estágio que a gente vá, mas Sim. em se tratando da genitália, da parte íntima, da possibilidade de você receber uma pessoa trans, de você tratá-la de uma forma adequada, sem preconceito. Então, qualquer diversidade, a gente tem que ficar atento e sinalizar, ouvir mais do que falar, né? Acolher logo de primeira a pessoa, tratar com educação, isso aí não tem, por mais que você esteja num dia ruim, né? Você sempre acolher de uma forma calorosa, amorosa, porque isso vai ser gratificante, não só para o atendimento, mas para o reconhecimento que esse paciente vai trazer para você, e tem dado muito certo isso. Os meninos ficam maravilhados com a receptividade que os pacientes de uro, eles trazem, né? Porque pensam que vai ser difícil, que a pessoa, Sim. que a vozinha que a gente está tratando ali, quando vê uma netinha tratando, vai ficar inibida, não vai querer contar sobre a sua vida sexual, e ocorre de uma forma tão natural, porque as pessoas que estão lá numa clínica escola, eu acredito que lá em qualquer clínica escola, elas já sabem, se elas têm uma certeza, é que vão ser tratadas pelos estudantes. Não tem outra, Sim. não vai dar outra. A supervisora vai estar lá, e aí o estudante, menino ou menina, é a realidade dele. Então ele já vai sabendo. Raramente uma pessoa acha que quem vai atender é o fisioterapeuta. Claro que ninguém vai largar o aluno sozinho, né? Ainda mais numa área tão complicada. Mas eles ficam, muitas vezes, é muito mais valioso para o paciente, para a assistência, que fique apenas ele com um colega do lado, do que eu, como terceira pessoa dentro do box, deixando o ambiente mais carregado, né? Então, muitas vezes eu prefiro que eles fiquem acompanhados de um coleguinha, feito você, a Amanda ficou, da que você assistiu, né? Melhor ali, porque vocês dois estão aprendendo, um está conduzindo, mas o outro está assistindo, está aprendendo também, não está tocando, mas está visualizando o toque. Sim. Então, é mais valoroso isso do que, às vezes, eu ter que ficar sempre com todos, que eu não vou conseguir ficar com 5
todas as oportunidades que tiverem. Então, essas questões aí da humanização do atendimento, do respeito com o outro, com as diferenças, eu acho que isso é uma receita infalível. Acabar nunca dando errado quando isso acontecer, quando você vai com a mente aberta, quando você vai tentando aprender a lidar com uma coisa nova, quando você chega para o supervisor e tira todas as suas dúvidas, mesmo as que são ridículas, mesmo aquelas que é de nervoso que você vai tirar. Se for de forma respeitosa, o supervisor vai acolher de uma forma adequada, porque sabe que você está nervoso, né? Então, eu deixo eles à vontade nesse nível. E já falo sobre isso lá na disciplina, para eles saberem que vão contar comigo em qualquer momento. Então, as questões, elas acontecem minimamente, as questões ruins, negativas desse atendimento, porque eu deixo eles muito à vontade, inclusive para sugerirem atendimento, a sugerirem recursos a serem utilizados, a darem a cara deles para o atendimento, né? Mesmo que venha de lá uma maluquice, você ouve, né? Acolhe o traduzido e com jeitinho você vai fazer a pessoa entender que ela viajou quando ela sugeriu. Tem que ter uma, né? Tem que ter uma humanização dos dois lados, para poder a gente poder não traumatizar a pessoa que está ali toda cheia de boas intenções, vai joga um balde de gelo, né? Joga frio em cima da pessoa. A experiência docente, né? E falando em docência, né? Dessa supervisão sua com relação aos estágios e desse preparo, né? Sim. É o preparo antes das vias de fato de chegar-se a atender o paciente nessa área. Como é que a docência surgiu assim para você? Você foi indo e quando viu já estava professora? Foi algo que você decidiu no meio do caminho? Mais ou menos isso. Quando eu era estudante de fisioterapia e mesmo no colégio, eu sempre fui muito tímida. Acredite, viu, Marília? Eu já fui tímida. Viu a Landinha que você falou aí? Que é uma pessoa tímida. Aí, os podcasts vão deixar você cada vez menos tímida, que você. Cada um tem uma estratégia para parar de ser tímido, né? Sim, sim. E aí, se me dissessem no colégio ou na universidade, quando eu estava, que eu ia ser professora, eu ia dizer, você bateu a cabeça e não sabe o que está dizendo. Porque eu, para apresentar um trabalho, eu fico com dor de barriga na noite anterior, sendo que eu tenho prisão de ventre. Então, eu tenho constipação, mas na noite anterior ao trabalho, as vísceras começam a se movimentar sozinhas, né? Então, eu nunca tive vontade de nada. Mas eu tinha uma grande influência em casa, que era minha mãe, que foi professora também. Ela não era docente. Ela arranjou o segundo emprego dela, foi como professora. Primeiro numa cozinha industrial, como nutricionista, e depois ela fez o concurso e ficou como docente da universidade. Então, eu cresci dentro da escola de nutrição, ali no Canela, da UFBA. Sim, sim. Minha vida era lá dentro, eu participava das aulas dela, então eu tinha um encantamento já pela docência, mas eu achava que não era para mim, porque eu era muito tímida. E aí, um dia, minha professora e orientadora, futura orientadora também, chegou para mim depois que eu já estava há um tempo, né, dizendo que tinha uma vaga de estágio, que eu trabalhava com ela de francês. Eu digo, rapaz, não é para mim não, será que eu vou? Eu fiquei assim, eu entrei para tapar um buraco, fui. Fiquei ali um tempo, um ano. E nesse final do ano, ela chegou para mim, agora chegou a hora de você assumir a sala de aula. Eu digo, o que, maluca? Você tá doida? Como jogou assim? A bomba assim, slute. Ela fez, se você não quiser, eu vou indicar seu nome. Se você não quiser, não indico. E vai ficar, qualquer pessoa vai pegar essa vaga. Como você já supervisionou no estágio lá na universidade, então eu acho que é mais adequado que você fique. E eu confio no seu trabalho, a gente já trabalha junto. Aí eu fui, né? Toda me tremendo. Mas fui. Foi assim que começou. E aí, cada vez eu ficando mais fissurada por isso, porque quando eu me fazia entender, quando eu era bem acolhida, quando as pessoas conheciam a área que eu estava ensinando e ficavam encantadas, mesmo com respeito pela área, sem preconceito pela área. Quando eu plantava a sementinha na cabeça, mesmo que eu não transformasse aquela pessoa numa físio em urogineco, quando aquilo acontecia, isso me deixava com mais vontade de fazer o desafio disso aí. Então, aí pronto, depois não larguei mais. Aí comecei a ensinar, já ensinei até em cachoeira. Que legal. Já passei, eu digo, eu sou rodada, já passei por várias faculdades. Hoje eu estou só na UNEB, mas já passei por várias instituições. E sou muito feliz assim. Assim, você foi falando que você é tímida, aquela coisa assim, puxando aqui na memória, não sei se você lembra, mas né, a nossa equipe aqui achou um vídeo seu, uma videoaula de 2016, você dando aula no YouTube.
YouTube foi pra quem, meu Deus? Foi falando sobre fisioterapia na saúde da mulher no canal Comunica Mais Saúde, Sim. 2016. Ah, mas aí eu já tava calejada. Já Porque tava, eu né? sou, porque eu sou Tranquila. assim, muito, tenho uma pele boa, né? Mas eu já tenho 52 anos, né? Então, ó, já é 52? tempo que eu tô na estrada. 52? 52. E 53 esse ano eu vou fazer, no final do ano. Com fé em Jesus. Produtos Ivone, não é mesmo, gente? É Ah, tá sobre. vendo aí, amor? Isso aí. É Cuidando da sobre. pele, do filtro solar diariamente, mesmo pra ficar na tela do computador. Importante. Aí pronto, aí minha história é comprida na fisioterapia porque já tem, né? Eu formei em 95,2. Então, ó, Você formou em 95? entrei em 91, né, Eu pessoal? não vou nem te contar quantos anos eu tinha nessa época. Eu Pois era é, você nascida, era mas... nascida, amor? A Né? Maria nem era Poucos meses, nascida. assim. Eu devia ter um mês de nascida, um mês e pouco. Pronto. Então, Aí em né? 95,2 eu me formei. Em 97 eu comecei a ser supervisora do estágio. Em 98 eu comecei a ensinar na sala de aula. Então Nossa, foi aí, rápido, então. 2016, meu filho já tava tirando pra tudo quanto era lado. Já tava... Esse vídeo do YouTube já era outra mulher, minha filha. Já tinha passado por transformação. O bichinho da docência me pega muito tempo. Mas eu amo, Gente. sabia? Eu amo dar aula. Amo. Assim, dentro da vida de... Porque assim, eu já participei de diretor acadêmico, um monte de coisa por aí, e a gente tem acesso a muitos estudantes, que nem sempre são fáceis assim de lidar, não é mesmo? E aí, você teve alguma experiência assim que foi, digamos que um aprendizado, uma evolução espiritual na sua vida acadêmica Traumático. que você possa compartilhar com a gente? Teve algumas histórias assim complicadas de pessoas que da questão do respeito, né? Sim. Assim, de brincadeiras na sala de aula e até mesmo no estágio, por Nossa. questões do pudor, né? de Sim, piadinhas. sim. Eu me lembro uma vez, numa determinada faculdade aí, que uma criatura, menino, a gente tava lá, o currículo era mais amplo, porque a disciplina era de mais de 90 horas, que era bem, bem grande a nossa carga horária, e a gente passeava por vários lugares, inclusive essa parte da função sexual, da educação Sim. sexual, em saúde sexual e tal. E aí tinha para falar sobre o uso de preservativo, a forma de usar o preservativo, e aí o menino sim. queria fazer piadinha com aquele negócio, e não vai ter aquela aula da banana não, que traz e coloca o preservativo. Eu queria ver a senhora vestindo a banana com a camisinha, umas bobagens, sabe? Então, assim, nessas horas, não vai ter, você é uma aula básica que todo mundo já tem, acho que tem muita gente que já está usando o preservativo. Se tiver alguma dúvida individual que vocês queiram perguntar a respeito disso, eu estou aqui aberta para te dar, mas é uma coisa que eu acho que não faz parte. Eu fui me saindo, né? Mas tem umas bobagenzinhas assim que são suaves, né? Outras mais éticas, né? Eu pedi para fazer um trabalho na sala de aula que envolvia prontuário da clínica escola e as instruções que eram, e o menino, uma pessoa do grupo, tirou foto do prontuário, que eu disse que não podia tirar xerox nem foto, era para copiar, com preguiça de copiar o prontuário. E aí a secretária viu, me contou. Aí não deu outra, né? Tirou 0 no trabalho. Olha porque, só. nossa, que coisinha. Então, o mínimo que eu podia fazer com a questão ética dessa, porque eu não sei para onde é que ele levou aquela foto, que dimensão levou aquilo, eu não podia captar, pegar o celular do menino para pagar a foto. Então, aí, o mínimo que eu podia fazer para punir como zerar, né, a atividade dele, porque era um trabalho que valia poucas coisas, ele não perdeu a disciplina por causa disso, mas ele precisava sofrer aquilo ali, porque eticamente é um problema sério isso, né? Você violação de dados hoje em dia com a internet, com tudo que a gente tem, a facilidade que tem uma foto de passear pelo mundo inteiro via internet, é uma coisa muito grave. Então, a gente... E é uma área muito sensível, né, Ana? É uma área... tinha nesse prontuário, gente, da função sexual da pessoa, de cirurgia que ela fez ginecológica, que loucura. Sem como. Realmente, muito complexo. Eu tinha um medo do caramba no IPL, porque a gente tirava foto, em uma das pesquisas, a gente tirava foto da genitália da pessoa, porque a gente fazia o antes e depois para ver também a percepção com toda dela a técnica, sobre... a distância certinha, porque ali era um material e método daquela pesquisa especificamente. Então... Mas assim, era 7 chaves, tirava, botava no drive, aquele medo de, meu Deus do céu, se roubarem meu celular...
Geralmente com o celular, se puder, é o celular da própria clínica, bloqueava. bloqueado o lugar, descarrega na hora, assim como as pesquisas que são qualitativas, que você colhe o relato do Sim. paciente, né? Agora há pouco teve uma que foi lá no nosso público, meio da UNEB, que foi sobre um projeto que a gente está fazendo de função sexual, que vai Uhum. avaliar a função sexual humana e envolvendo os unebianos todos. E eram meninas que foram voluntárias no questionário e que a gente captou que elas tinham um determinado sintoma. E aí uma das minhas alunas quis fazer um trabalho qualitativo sobre esse sintoma e Uhum. contextualizar com questões psicossomáticas. Então, Hum. era relato do discurso e as relações da função sexual tem muito a ver com abuso, com sexo não consentido, né, com, Sim. né, abuso sexual, às vezes abuso sexual com pessoas que estão próximas. Então, imagina o sigilo do sigilo de uma gravação Do- dessa. Uhum. Né? Então, é tudo assim, tudo na fisioterapia, na Sim. área de saúde, tem que ser com essa seriedade, com imagens de pessoas e dados de pessoas e áudios de pessoas, tudo isso a gente tem que incutir na cabeça da pessoa, né? Por isso que o TCC é lá longe, quando a gente já fez já trilhou esse caminho todo, não é no primeiro semestre, Sim. quando o menino chegou ainda imaturo. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso em todas as disciplinas, a questão da ética, do Sim. compromisso né, com a saúde humana. Sim, eu tava conversando com a Alina um dia desses, porque eu tava vendo, né, a nova grade curricular da UNEB, se eu não me engano, o bioética ficou no primeiro semestre, alguma coisa assim, não foi? Acho que é isso mesmo, E aí eu, bem poxa, cedo. o quão importante é, né? Porque quando a gente chega na universidade, e eu acho que hoje em dia as pessoas têm chegado cada vez mais novas, Mais cedo. pelo menos que eu tenho visto. Aí Isso. vem mais jovem, aí com a cabeça ainda meio de ensino médio, não percebe a grandeza do mundo. Porque assim, quando a gente tá na escola, a gente acha que o mundo é o ensino médio. É aquela escola e acabou. O mundo é. Sempre alguém responsável por nós, então a gente fica Sim, tranquilo para fazer um bocado de Sim. maluquice, né? Um bocado de besteira. Tem sempre alguém exatamente. que vai cuidar da gente, mas quando a gente está na universidade, É mesmo se você a se gente não é de governa, maior, né? a gente tem que Sim. amadurecer bem mais rápido do que, né? A gente se governa aqui, né? Tem que resolver nossos próprios pepinos. B.O.s E é tudo, né? sobre. Uhum. Mas dentro desse contexto que você comentou, né, que tem muitas questões da saúde pélvica da mulher estão relacionadas com essas questões de abuso e coisas nesse sentido. Você já recebeu muito relato sobre? Como é que você lidava com isso? Te impactava de alguma forma essas questões? A gente vai começar a ter mais contato com isso agora, porque a gente está estudando pessoas com a faixa etária menor, que são os estudantes, né? Sim. Sim. Desde esses que entram logo até os outros. Então, a gente vai ter um contato maior agora, eu principalmente, porque mesmo meu público-alvo sempre foi ou grávidas, mulheres maduras que casaram, tinham uma vida já sexual ativa há muito tempo, ou pessoas idosas que tinham incontinência urinária, ou que tinham feito alguma cirurgia. Sim. Então, o meu perfil de pacientes já foi muito dessa idade mais madura. Agora, a gente vai começar, que a clínica escola tem a frequência dessas pessoas, porque os estudantes que a gente vai abordar, a gente quer acolher na clínica escola. Então, Sim. essa demanda dessas meninas que foram avaliadas e outras que virão, vão cair no nosso colo, assim como na entrevista, a minha orientanda foi solista em prestar qualquer atendimento ou direcionar para qualquer questão que fosse Sim. necessária, mesmo Uhum. que fosse judicial, se ela quisesse fazer alguma coisa nesse sentido. A gente tem que estar Sim. preparado para a gente começar a ouvir e perceber o quanto a gente pode ajudar, até onde, se colocar à disposição para fazer essa conduta, para direcionar para o profissional mais adequado para judicializar aquela questão, ou para um psicólogo, já que eram Uhum. questões psicossomáticas que estavam abordadas ali. Então, acho que o profissional na área de saúde e na área de saúde da mulher, ou saúde pélvica, vai ficar cada vez mais em contato com essas questões. Então, tem que ficar antenado para que a gente possa não Sim. negligenciar essas questões, né? E se envolver na medida certa. A gente não vai carregar no colo, mas a gente vai Sim. conduzir profissionalmente e agregar à equipe multidisciplinar os profissionais que podem Sim. ajudar essa pessoa tecnicamente, né? Então, tem que ficar E atento. Sim. partindo muito desse ponto, Diga. partindo muito desse ponto, né, que realmente Mari até tinha trazido isso um pouco mais cedo sobre essa situação vulnerável, né, não só vulnerável fisicamente de você estar ali
exposto a estudante ou a um profissional, muitas vezes em uma posição que não é muito confortável, mas também uma exposição da tua emoção, do teu psicológico, de uma série de demandas que impactam diretamente na sua função do ponto de vista pélvico, mas que derivam de outros lugares, né? Então, enxergar, cada vez mais a gente vê a importância do profissional de saúde, todo e qualquer profissional de saúde, independente da área, passar a enxergar o indivíduo de forma integral mesmo, para a gente poder direcionar, para a gente poder orientar, e saber acolher também. Um papo bacana que a gente trouxe aqui, não sei se Mari lembra, foi sobre cuidados paliativos. Sim. Tati trouxe que, às vezes, o fisioterapeuta, dentro do cuidado paliativo, tem ações ou precisa ser também o terapeuta, apesar de não ter esse conhecimento do ponto de vista, né? Esse preparo, né? Não dispor das ferramentas necessárias, mas o teu paciente está precisando de uma coisa que você não foi formado para. Então, parte muito do princípio da nossa formação pessoal, da nossa responsabilidade, obviamente, de saber até onde a gente consegue ir, e a partir de onde não é de forma alguma indicado que a gente mexa, mas que a gente tenha pelo menos essa busca de saber como acolher, né? Acolher esse trauma caso chegue, né, dentro dessa área em específico, acolher as dores e as expectativas dos nossos pacientes, entender que é nosso trabalho de fato, né? A gente escolheu a área de saúde, né? Por mais que a gente brinque assim, às vezes a fisioterapia me escolheu, mas a área da saúde foi você que escolheu. Você escolheu lidar com pessoas que, na grande maioria das vezes, estará em situação de vulnerabilidade, né? Seja por conta de uma dor, seja por uma fratura, seja por conta de uma demanda do ponto de vista sexual ou alguma disfunção do ponto de vista de continência, mas ainda assim é uma pessoa em uma vulnerabilidade, aquela pessoa confia em você. É você o profissional de saúde, é a você que ela vai escutar. Então, parte muito da nossa responsabilidade de falar assim, pera aí, deixa eu fazer isso aqui da melhor forma que eu puder, deixa eu entender isso aqui da melhor forma que eu puder e deixa eu acolher meu paciente da melhor forma que eu puder. Inclusive, tem até outra questão do quanto que é aquilo que te afeta, porque, por exemplo, dentro da pesquisa de estética íntima, a estética íntima hoje ainda está muito relacionada com a percepção da mulher sobre a sua genitália, tendo como referência o seu parceiro sexual, por exemplo. E isso traz muitos... O que eu mais ouvi foram relatos assim pesados, que eu não vou trazer aqui por questões éticas, mas você, enquanto indivíduo, tem que estar preparado, porque foi uma questão, por exemplo, que no início me afetou emocionalmente falando. Eu tive que levar para terapia por conhecer pessoas do meu convívio que sofriam também, ou que já sofreram sobre algumas daquelas questões que eu estava vendo ali dentro do consultório. Então, é importante até a gente se revisitar, principalmente nós mulheres, entender os nossos pontos fracos também, para quando a gente for lidar com todos os tipos de paciente, né? Mas principalmente na saúde da mulher, porque a saúde da mulher, ela acaba perpassando por muitas questões políticas, culturais e históricas. E a maioria das pessoas que se interessam por saúde da mulher são mulheres, né? A maioria das mulheres, as meninas, é difícil, nem para ele tem alguns homens, mas assim, a maioria são mulheres mesmo ainda, em massa. Então, isso parte muito da questão do acolhimento, parte muito da questão da escuta, de você estar disposta a ouvir, né? Disposta a desmistificar, a ouvir sem julgamentos, né? A tentar ter discernimento de verificar até onde você pode ir e aguardar ou deixar o indivíduo querer falar para você essas coisas. Às vezes o roteiro, a gente não consegue ir com o roteiro todo seguir, porque o paciente bloqueia o roteiro, e você tem que ganhar espaço dentro dessa nova relação para você conseguir ter uma anamnese completa, ter né, tudo ali está corretamente. Às vezes a pessoa que está com você no estágio, aquele coleguinha que entrou com você, é a pessoa que está inibindo. Você percebe que a pessoa fica nervosa, que ela está com muitas pessoas na sala, por causa disso, você deixa para fazer determinadas perguntas em outro momento, que você está só os dois. Então a gente tem que ir usando o nosso filho e se colocar no lugar do outro, é importantíssimo, né? E como a Marília falou, a gente está bem conosco, a gente tem que, se a gente achar que aquele negócio afetou a gente precisa correr atrás,
daquilo ali. Algumas vezes, alguns dos meninos terminavam o atendimento e choravam depois do atendimento, Nossa. daquela história sofrida, seja na extensão de oncologia, seja de alguma experiência ruim que a pessoa teve com uma relação interpessoal, com relação com outro profissional de saúde, que já aconteceu isso também no relato do paciente. Então, a gente acaba sendo, não é que a gente seja psicólogo do paciente, mas a gente tem esse lugar de escuta. E a gente precisa saber o que fazer com ele. A gente não pode nem fazer dar opinião como se estivesse conversando com um colega, com um amiguinho, né? Sim. A gente tem que ver e saber como é que a gente pode ajudar, tentar trilhar o profissional adequado para resolver aquele problema, principalmente se o paciente está te pedindo ajuda. Não pode deixar ele embora sem o acolhimento que ele precisa, né? Exatamente. Tem que ter essa sensibilidade mesmo. E as mulheres têm mais do que os homens. Sinto muito. Desculpa aqueles mais, a gente tem as nossas habilidades, né? Exato, cada um com a sua habilidade. Ana, dentro dessa sua carreira, dentro dessa sua história de atendimentos em saúde da mulher, teve algum momento assim, uau, que você falou, nossa, eu passei esses anos todos, não vou aqui falar para não me entregar, mas eu passei esses anos todos aqui para chegar nesse momento e eu ter essa expertise e atender esse paciente. Teve algum momento assim durante a sua carreira que você falou, uau, esse paciente aqui melhorou horrores, esse paciente consegue fazer uma coisa que não conseguiria antes, e aí você falou, nossa, realmente, todo sofrimento, né? Em busca dessa expertise valeu a pena. Você poderia contar pra gente desse seu momento uau? Eu tenho, assim, algumas experiências de feedback de paciente, né? Porque, às vezes, não é a questão terapêutica que a gente traz de positivo para aquela pessoa. Às vezes, a gratidão que a pessoa fica por aquela assistência, ela é muito maior. Então, às vezes, é uma bobagem que o paciente conseguiu, que para a gente é uma besteira, por exemplo, abotoar o sutiã, uma mastectomizada que estava sem conseguir fazer rotação interna e abdução suficiente para conseguir abotoar o sutiã lá atrás, ela abotoou só na frente. É uma bobagem, tem gente que só abotou o sutiã na frente. Tem gente que só faz isso, consegue fazer para trás, mas ela só abotou assim. Mas para aquela pessoa era um negócio fora do comum ela não conseguir fazer esse movimento complexo, né? Então, aquilo ali traz aquela gratidão por aquela coisa pequena. Então, nessas pequenas coisas, a gente vê muita realização também, a gratidão quando o paciente traz para você um chocolate por causa daquilo, quando ela quer te dar um dinheiro, imagine, lá no SUS, botar no negócio de ela quer te pagar, porque ela tá grávida, guarda esse dinheiro aí, não tem nada a ver, isso aqui não o pagamento não é esse, o pagamento é a senhora, o senhor está dando feedback que está bem, né? Então, você vê que às vezes a pessoa não tem condição, né? Uma vez eu fiz um comentário assim, com a colega que estava no box do lado e o paciente estava ouvindo e eu não percebi que ele estava ouvindo. Eu falei, rapaz, eu não consegui tomar café hoje, tô com a fome retada. Aí pronto, aí o paciente terminou o atendimento, daqui a pouco vem um paciente com um mingau e um pãozinho de vergonha, gente, eu falei na frente do paciente sem perceber. Então, são coisas pequenas. Isso dá gratidão ali do atendimento. Mas quando a pessoa chega para você e diz que ficou curada de um negócio, aí aqui é a realização maior. Quando a pessoa diz que ela consegue fazer aquilo que ela achava que ela não ia conseguir mais, que ela não está usando mais a fralda, que ela está com a função dela preservada, que ela pode voltar a trabalhar, fazer aquilo que ela fazia antes, isso não tem preço, aí não tem dinheiro que pague, né? Porque a pessoa vem com aquela, né? Isso muda todo o aspecto emocional dela, autoconfiança, muda a relação com outras pessoas. Então, deixar o paciente sem sintomas, ou melhor, satisfeito com a ausência ou com diminuição do sintoma que ela veio, isso aí é a maior das realizações, né? Quando a pessoa tem esse feedback. Então, as pessoas... Ou então, quando ela chega para você, Ana, você é tão carinhosa, tão humana, eu digo, meu Deus, isso aqui não é normal, não, que é para fazer, não é isso não que é para fazer. Eu não sinto, não é obrigação não, a gente trata a pessoa bem, mas não acontece. Não acontece. Então, ela está comparando com experiências anteriores, com o distanciamento de outros profissionais, com pessoas que não olham no olho da pessoa, com pessoas que não conversam no corredor, não cumprimentam, não tocam, não abraçam, não, entendeu? Então, eu sou assim.
não posso ser de outra forma. Então, parece que as pessoas estão se esquecendo dessa relação com o outro, de ser amável com o outro, ser educado com o outro. Que isso é normal, é passar normal. Então, essas coisas. Teve uma paciente que eu cheguei a atender, né, nessa pesquisa ainda, que ela estava falando sobre várias questões e ela estava tirando dúvida e eu respondendo, não, mas isso e aquilo, que não sei o que, não sei o que. E aí eu fui deixando, tanto que era sempre para atender os pacientes em 30 minutos, mas eu nunca conseguia, era quase sempre 1 hora. Porque começavam a falar e eu... Como é que corta? Como é que corta? Era a minha maior dificuldade. E aí ela falando, aí no final... Poxa, muito obrigada, eu me senti muito bem, obrigada por me ajudar, obrigada por tirar minhas dúvidas, assim, se sentindo super feliz. Super assistida com um negócio tão e acolhida. Que na UNEB, por exemplo, é o mínimo que a gente aprende que tem que dar. É isso. E na fisioterapia de lá do nosso ambulatório, a gente tem pouquíssimos recursos, porque conseguir as coisas do governo é uma novela, né? Licitação, não sei o que lá, vai e volta, a pessoa não aparecer no dia, aí não compra nenhum, porque um não foi, aí não compra nenhum dos aparelhos que pediu, né? Então a gente trabalha praticamente lá com mão. Então, é terapia manual, cinesioterapia, educação em saúde, e a gente tem excelentes resultados, né? A gente tem um TENS para fazer uma coisa não invasiva, mas a gente tem um problema de esterilização de sonda, de compra de sonda estéreo. Então, tem um monte de coisinhas técnicas, e as pessoas, quando a gente, mesmo tendo todos esses percalços, quando a gente consegue que uma pessoa diga que ficou bem, que ela está sem sintoma, isso é glória. Porque a gente vê que a fisioterapia é tudo isso e muito mais, né? Ou seja, você não ter um atendimento você pode dar um atendimento de excelência sem ter todos os recursos tecnológicos do mundo. E se você tiver, imagina onde você vai parar, né? Sim. Então é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que dar o melhor naquilo que a gente se propõe, seja qual for a área que a gente for, que a gente vai se dar bem, a gente vai conseguir essa devolução, porque o seu freguês é seu paciente. Se ele não estiver satisfeito, amiga, então você não está sendo, né? Não está entendendo alguma coisa errada aí. Né? Tem freguês que é mais exigente. Freguês que vai querer ser tratado como um príncipe, quando na verdade ele é um ser humano. Então você tem que ir lidando com cada um de uma forma diferente, né, com o seu jeitinho. Mas se você tiver se propondo a fazer o trabalho e você conseguir chegar e o paciente tiver esse feedback positivo, aí você está na glória, você conseguiu o seu objetivo, né? Eu brinquei, acho que eu já brinquei com a Amanda sobre isso, que eu falei que, assim, porque eu quero trabalhar na área de gestão dentro de uma unidade de saúde básica. E aí tem uma brincadeira que o pessoal fala que os fisioterapeutas, os profissionais de saúde do interior, o santo graal deles, quando eles percebem que realmente são bons profissionais, é quando recebem aqueles presentinhos, né, do pessoal da roça. Esse, assim, é o nível que eu quero chegar, de chegar em casa, meu bem, o paciente me trouxe uma saca de laranja, me trouxe uma galinha, que felicidade, finalmente sou uma boa físio. Exato, porque para ele aquilo ali é a pessoa da roça, trazer para você uma saca de laranja. Sim. É o melhor que ele tem dele ali, é aquela laranja que ele produz e que ele tem orgulho daquele produto, né? Eu já ganhei uns presentinhos diferentes, já ganhei borda de caranguejo, já ganhei saca de hortaliça, também laranja de maltês, porque o povo ele acha que o presente, ele precisa te dar aquela devolução, não é só dizer obrigado e que ele tá bem, ele quer te dar alguma coisa que é valoroso para ele. Exatamente. Então, eu imagino qual foi a sacrifício que a pessoa veio de Santa Amaro com essa corda de caranguejo dentro de um saco de sisal para me trazer esses caranguejos vivos, né? Então, o sacrifício dele, eu fiquei assim, todo mundo ficou horrorizado com os caranguejos, eu fiquei maravilhada com a atitude, né? Imagina. Agora vai voltar para casa com aquela cara de caranguejo. A gente dá um jeito. Mas então, o objetivo do profissional de saúde é ganhar o que você tem de mais precioso. Pra gente, obviamente, o primordial é a sua funcionalidade, né? Então, assim, a gente entende a funcionalidade como o primordial, aquilo que a gente quer, obviamente, é o cerne da nossa profissão. É o cerne da nossa profissão. Mas se rolar, assim, uma saca de laranja, uma corda de caranguejo, um bolo, a gente não vai reclamar, obviamente. A gente, inclusive, vai ficar muito feliz. Porque eles estão fazendo aquilo ali eles estão fazendo com muito amor. Todo o paciente chega, seja qual for que ele traz. Se é um
um crochêzinho que ele fez, um pano de prato que fez, pode ser um colazinho que fez para você, com carinho, seja feito, seja comprado, seja o que for, aquilo ali para eles é como se fosse o símbolo da gratidão, mas eles mal sabem eles, que a gente quer saber é se ficou bem ou não, se a funcionalidade voltou, né? Porque isso é que é a gratidão, de fato, para trazer para a gente essa melhora. Então, é bom a gente ouvir, porque se a gente não costuma ouvir o paciente, a gente não consegue nem evoluir em relação a isso. Os meninos perguntam, professor, eu vou dar alta quando? Eu digo, quando a funcionalidade estiver ok. Quando o paciente te disser que ele está bem, quando ele trouxer relatos positivos daquilo ali. Aí você começa a pensar na alta, orienta em saúde, e vai dando, pode dar alta às vezes devagarzinho, distanciando o tratamento, até o dia que você diz, o senhor já pode andar agora com suas próprias pernas, com o seu próprio perinho, já pode andar com o próprio perinho. Já pode, né? Tá funcional, acabou, né? Como tem aqueles que não vão ficar 100%, aqueles que têm problema neurológico, que tem alguma aderência cicatricial, alguma limitação física que não vai, nervosa, que ela não vai ficar 100%, o 100% dela é aquele ali. Então, a gente reabilitou até onde a gente foi, o paciente ficou funcional para as atividades que ele pode, e pronto, aí ele pode seguir, né? Então, é muito gratificante. Infelizmente, a gente já tá aqui da uma hora, não é mesmo? A gente nunca... Mas, enfim, detalhes. O papo vai ficando bom, vai ficando interessante. Aí a gente nunca consegue ficar numa hora certinha, mas faz parte. E aí, eu queria trazer a última pergunta, né? Porque nosso objetivo aqui é basicamente encantar justamente o pessoal para não largar a fisioterapia, né? O nosso nome é esse, para não largar a físio. E aí a gente queria de você um conselho, uma mensagem, um carinhozinho assim por palavras para essas pessoas estudantes que querem largar a fisioterapia ou então profissionais que estão desencantados aí com a profissão ou algo nesse sentido. O que é que você diz para esse povo? Sim, eu acredito que tudo que a gente faz com amor, a gente vai ter um êxito no final, certo? Talvez você não conseguiu ainda porque tem alguma coisa que está faltando, seja ela a oportunidade, seja ela a especialidade que você está ainda experimentando. Se for estudante, aquele conselho inicial lá de experimentar, de ir atrás da extensão, da iniciação científica, da pesquisa, participar de coleta de coleguinhas, para você ter esse contato com o paciente, com questionários. Então, ir experimentando para que você possa, de repente, o que você vai encontrar como resposta para a física, para você, vai ser pesquisa. Você vai ser um excelente pesquisador, você não vai ser... A técnica não te atrai, mas a pesquisa, sim. E como a gente precisa de pesquisa em saúde? Né? Então, a gente tem que pensar, os tripés da universidade estão ali por causa disso, para a gente ir experimentando as coisas, pesquisa, ensino e extensão. Então, a gente tem que experimentar tudo isso. Não ter pressa para escolher a área que gosta, experimentando você vai descobrir. Não se assuste se você ficar encantado com mais de uma área, você está saudável. Se você se você não tiver, você está obcecado por uma área, só que pode ser que não seja a área que você vai trabalhar. Então, tenha meninas dos olhos, tenha várias íris, não tenha uma só. É bom você gostar de várias coisas. Você não vai conseguir gostar de tudo, mas de algumas você vai, porque essas podem ser as oportunidades que você vai encontrar quando você sair. Então, não largar físio tentar experimentar, dar sempre uma nova chance, porque assistir o outro é muito gratificante. A primeira vez que você tiver uma assistência de alguém e você tiver essa devolutiva positiva da sua assistência, seja porque a pessoa melhorou a funcionalidade, ou seja porque você foi bem acolhido, você vai ficar apaixonado pela fisioterapia. Porque não tem outra. Agora, enquanto você estiver só na teoria, tem muita chance de desencantar. Então, procura logo o estágio, procura logo a extensão, procura logo alguma coisa, você meter uma pesquisa, liga, exatamente. Aí você vai no caminho certo. Liga é excelente lembrança. A liga te dá direcionamentos, te faz você perder a timidez, porque você tem que apresentar coisa, tem que participar de eventos, apresentar os trabalhos, né, com escolher algum professor legal que você tem afinidade, para fazer um trabalho pequeno, para apresentar um post em algum lugar, né? Então, coletar para ele, para participar do artigo que ele vai publicar. Então, tudo isso vai te encantando dentro da fisioterapia. Então, tem muitos motivos para não largar físico. É só fazer seu caminho, né? Só fazer seu trajeto. Então,
A gente sempre relembra, né, essa gama de possibilidades que a fisioterapia tem. Então, esse ano, especificamente, a gente vai estar falando sobre as especialidades, né? E é uma oportunidade, até para a gente que já conhece, mas conhecer de uma forma mais profunda e de uma forma, inclusive, emocional. É tão bacana, Ana, quando você traz a tua vivência do ponto de vista pessoal, assim, nossa, isso me encantou, isso me encorajou, isso aqui me dá força para continuar. Então, parte muito desse princípio que, apesar de sermos profissionais, também somos pessoas, né? Às vezes a gente vai passar por momentos difíceis que podem ou não ter relação com a profissão, mas trazendo essa paixão, esse afeto, essa dedicação pelo que a gente faz, transforma, né, não só a nossa vida, como a vida das pessoas as quais passam por nós. E finalizando aqui minha fala, Ana, queria te agradecer muitíssimo por ter disposto seu tempo e por ter trazido a sua história para cá. Foi muito bacana conhecer você, conhecer essa trajetória. E agradecer mesmo pelo seu tempo e por estar aqui conosco, né, tendo esse bate-papo tão legal para mim conhecer a saúde da mulher sobre a sua perspectiva, que está há tanto tempo dentro desse mercado e, como eu disse, conhecer de um ponto de vista muito emocional, percebe-se o quanta paixão você tem pelo tema. Então, te agradecer mesmo por ter vindo e por ter aqui conversado com a gente. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, sempre as oportunidades que acontecem na minha vida, assim, mesmo que seja uma coisa que eu já tenha feito em algum momento, sempre a gente tem uma história nova para contar, é a questão da perspectiva do outro. Se você convidar ainda desse batalhão aí, uma outra pessoa de saúde da mulher para conversar com vocês vão ter outras histórias para contar. Nunca é igual, a trajetória de todo mundo é diferente, pode ser parecida, as oportunidades são diferentes, né? Cada um vai ter um encantamento por uma área. Então, por isso que eu gostei bastante do convite e achei super interessante a ideia de vocês. Quando Marília falou que o nome do programa era esse, no H fiz, não podia ter chamado a pessoa melhor para fazer isso, porque eu adoro encantar as pessoas, eu gosto de envolver as pessoas, de trazer as pessoas, de mostrar essa questão da multidisciplinaridade, de dentro da fisioterapia você poder ter várias vertentes, trabalhar com neuro e trabalhar em continência urinária do seu paciente convencer, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer, que a gente pode trazer para agregar, então tem muitos motivos para a gente não desistir da nossa profissão maravilhosa. E é isso, gente. Ana, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite. Foi gostoso demais ouvir você falar, assim, a sua paixão pela fisioterapia fica nítida na sua fala, fica nítida nas suas maravilhosas aulas. E é isso, gente. Acompanhem os próximos episódios, fiquem ligados que a gente vai ainda discutir muito sobre essas próximas especialidades, as especialidades oficiais, né? Porque tem uma aqui e ali que ainda tem mais coisa, onde a fisio pode atuar, que a gente não vai abranger esse ano, mas talvez no futuro. E é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Beijão, obrigada.